Bom dia a todas as famílias. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem vós façais chamar de Mestre, porque só tendes um Mestre, o Cristo. O maior dentro de vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aqueles que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, então, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Hoje nós temos um grande aviso de Deus para nós. Deus vem hoje nos comunicar, vem nos chamar a atenção por uma situação, como Ele fez lá na época dos discípulos dele, diante de toda a multidão, diante de todos os discípulos. Jesus vem falar dos escribas e dos fariseus da época, que eram teólogos famosos, que eram teólogos muito inteligentes, que eram teólogos que sabiam e que conheciam verdadeiramente cada lei, cada parte da palavra de Deus. Mas o Senhor diz muito bem na palavra: escutai tudo que eles falam e fazei. Escutai tudo o que eles fazem, né? Prestem atenção nas leis, mas não façam como eles, porque eles não fazem. Então, os escribas e os fariseus da época, eles falavam muito, falavam coisas lindas, né? Sabiam muito bem, muito inteligentes, mas não praticavam aquilo que eles falavam. Na verdade, os fardos maiores ficavam para cima do povo. Então, eu falo bastante, falo para que vocês têm o que vocês têm que fazer, mas eu não faço, né? Então vocês é que fazem. Eu só ensino, não preciso fazer nada, né? Porque eu já sou o doutor, eu sou o mestre, eu sou aquele inteligente. E aí Deus vem falar pra gente. O próprio Jesus fala pra gente que devemos sim ouvir, mas praticar. Ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus não tem efeito nenhum. Não tem diante do Pai, diante de Deus, não faz diferença. Não faz diferença. Que Jesus diz: ouvir e colocar em prática aquilo que você ouviu. Porque é para isso que nós viemos ao mundo. E Jesus nos ensina que nós não devemos ser os primeiros.
Nós devemos ser que, se quisermos conseguir ser os primeiros no reino de Deus, precisamos aqui nesta terra, aqui ainda, sermos o menor dos servos do Senhor. Né? Então, para nos exaltar, nós seremos humilhados. Mas aqueles que são humilhados serão exaltados. Diferente do que os escribas e os fariseus faziam. Eles queriam se aparecer, eles saíam nas praças, anunciavam, falavam. E, infelizmente, hoje a gente também tem isso. É triste falar, mas nós precisamos falar. Muitos, eu estou falando para nós, que a palavra veio primeiro para nós. A palavra veio primeiro para nós. Deus primeiro nos convidou a ouvir, para depois transmiti-la. Então, Jesus vem falar primeiro para nós e depois para todos nós, todas as famílias, para todos aqueles que estão nos escutando. Que eu preciso me humilhar para depois ser exaltado por Deus. Eu preciso fazer nessa terra o melhor pelos meus irmãos. Eu preciso ajudar. Eu preciso praticar tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Os 10 mandamentos de Deus tá o suficiente pra gente. Na verdade, os 2 primeiros mandamentos. Se a gente conseguir fazer os 2 primeiros, os outros vêm como consequência. E automaticamente nós vamos viver fidelidade à palavra de Deus. E é isso que o Senhor vem nos pedir. E nessa quaresma, mais intensamente, servir, dar, anunciar, mas primeiro eu mesma. Começa em mim. Porque se eu falar e não fazer, não vai ter sentido. Não vai ter sentido.